E falando em soja, a expectativa dos produtores da região não é das melhores para esta safra, por causa da falta de chuva e do calor intenso nesse período. Uma quebra aí já estimada por eles, mas o cuidado com o solo pode diminuir as perdas na hora da colheita. Veja a reportagem de Elisandra Carraro e a Vitor Concato aqui na tela do Balanço. Pode dar o play, Calil. Quem trabalha no campo sabe muito bem as dificuldades causadas pela mudança do clima para o bom desenvolvimento de uma safra, em especial a de grãos. No oeste do estado, produtores de soja e milho estão sendo afetados pelo intenso verão e também a estiagem. Falta de chuva e os dias de calor intenso têm sido a maior preocupação dos agricultores do oeste de Santa Catarina. Nesses dias em que a temperatura passa dos 30 graus, é necessário criar estratégias e às vezes até gastar um pouco mais para não perder a produção. O seu Flávio é produtor rural no interior de Chapecó e tem 400 hectares de plantação de soja e 20 hectares de plantação de milho. Eu acho que você tem em milho, aí você tem de 30% a 40% de quebra. A soja, se chover logo, eu acho que pode até não ser tanto assim. Mas se persistir esse tempo desse jeito, eu acho que a tendência é aumentar mais as percas. Então, tá complicado. Este meteorologista explica que o volume da chuva esperado para janeiro era bem maior do que o que choveu até agora. E que essas ondas de calor vão continuar nos próximos dias, com pancadas de chuvas isoladas na região. A princípio, são massas de ar. Essas massas de ar, elas ocupam um espaço assim bastante grande, que pegam todo o território do sul do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai. E essas massas de ar que elas são de origem muitas vezes tropical, elas atuam por pelo menos uns 5 dias. Passou de 5 dias e a temperatura está acima da média em todas as áreas, a gente considera já onda de calor. Então, basicamente, são massas de ar continentais que ficam aqui sobre boa parte das regiões, principalmente do oeste até o meio oeste, e fazem com que a temperatura ela fique pelo menos mais alta, acima da média climatológica em relação aos anos anteriores. Claro que teve anos anteriores que já teve ondas de calor tão fortes quanto essas, mas essa aqui, por enquanto, está sendo assim bem significativa, todos os dias muito quentes. O ano passado, por exemplo, a nebulosidade foi um fator preponderante. A gente teve aí, eu diria assim, dias com 28, 27 graus, e esse ano está 34, 35, 33, então esse ano está mais quente. Mas quais as dicas que os agricultores podem seguir para não perder a produção ou não ser prejudicado com a estiagem e o calor nestas épocas? Este engenheiro agrônomo explica que o segredo está no cuidado com o solo. Então, nesse sentido, ainda dá de ficar tranquilizado, principalmente o produtor que investiu ao longo dos anos, vem investindo em fertilidade, em correção do solo, em perfil, porque esse produtor ele pode ficar tranquilo, porque neste solo tem água suficiente para suprir a demanda da planta, e a planta mesmo vai ter estrutura de raiz para ir buscar essa água que está estocada no solo. E aí ele não precisa se preocupar com aquilo, com a chuva que vem de cima. Nesses últimos dias até choveu um pouquinho, hoje a temperatura já amanheceu um pouquinho mais amena, mas a situação ainda preocupa aí a população de muitos municípios aqui do oeste catarinense, principalmente, gente, pela falta de água.